Olá, eu sou o pastor Rodrigo, faço parte do Conselho Pastoral da Igreja Batista Emanuel e essa é mais uma palavra para inspirar nossa jornada com Jesus, na caminhada pela Palavra de Deus. E hoje eu queria compartilhar com vocês um versículo que está lá em Salmo 33, na verdade alguns versículos, do 8 ao 11, no Salmo 33. Vamos lá? Salmo 33, versículo 8, diz o seguinte: Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os moradores do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz os conselhos das nações, anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, e os intentos do seu coração por todas as gerações. Ora, essa frase é muito forte aqui, né? O clamor do salmista, olha, temam ao Senhor. Como isso se representa na vida da gente? Muitas vezes, aquilo que a gente coloca diante de Deus, a gente relaciona o temor ao Senhor por uma outra vertente. Aqui vai falar que tudo aquilo que parte da vontade de Deus acontece. Tudo aquilo que é intento do plano de Deus realmente se realiza. Primeira coisa que é forte aqui é que Deus, ele muda o conselho das nações, ele desfaz o conselho das nações e os intentos dos povos. Veja, ele não está falando sobre o intento de uma pessoa, simplesmente. Ele diz assim, mesmo que uma nação inteira se reúna ao redor de alguma coisa, Deus consegue desfazer aquilo que é um intento de toda uma nação apenas pela sua vontade. Por quê? Porque tudo que ele falou se fez. A própria criação é a partir daquilo que é o professado de Deus. Não existe possibilidade disso não acontecer. E aí a gente se depara com a loucura, vamos dizer assim, da nossa pouca fé, de colocar o temor do Senhor de uma outra forma. Que é colocar o temor do Senhor como se fosse, olha, eu não sei se Deus realmente vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Muitas vezes na vida da gente, a gente tem dúvidas a respeito. Será que Deus está comigo? Será que Deus está entendendo o tamanho do problema pelo qual eu estou passando? Será que eu vou ficar sozinho no fim das contas? Ora, a gente tem o temor de se Deus vai estar lá conosco. Ao invés de temer ao Senhor, porque Ele não muda. Ele vai estar lá. Ele não vai nos abandonar. E a gente entender isso é muito importante para que a nossa relação com o temor ao Senhor seja de uma certeza de que, olha, não tem nada que eu considere muito drástico que seja suficientemente grande para impedir os intentos de Deus. Porque Deus, Ele intenta e acontece. O temor do Senhor precisa ser cultivado na nossa vida diariamente, porque no fim das contas, mesmo quando o temor ao Senhor é colocado como essa dúvida, será que Deus vai agir ou não vai agir? Isso reflete a falta desse temor que eu estou falando aqui, que é de entender, olha, Ele muda o intento das nações, Ele tira governantes, Ele coloca governantes, Ele muda pontos na história. Na verdade, num lugar de muito temor, o temor ao Senhor se vingou, vamos dizer assim, eternamente presente. Na cruz, Cristo Jesus estava num momento talvez de maior angústia e temor de passar por aquilo. E mesmo no momento onde há a certeza da morte, a revelação do temor ao Senhor se tornou verdadeira. Porque os intentos de Deus na história quais eram? Salvar a minha e a sua vida. Os intentos de Deus na história quais eram? Era revelar para todo mundo o amor dele. Então, mesmo quando isso exigiu a morte do seu filho amado, o temor ao Senhor se revela verdadeiro. Por quê? Na ressurreição a gente encontra que os intentos de Deus não podem ser frustrados. Os planos do Senhor não tem como retroceder aquilo que é a sua vontade. Então, a nossa dúvida em relação a Deus não pode envolver o temor se Deus vai mesmo estar lá quando o negócio apertar. Mas na verdade a gente tem um temor profundo ao Senhor, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. E nada daquilo que Ele
precisa, a sua vontade se empenha em fazer, vai deixar de ser feito. A gente se frustra. E a gente muitas vezes transfere as nossas frustrações como se Deus também se frustrasse. Nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. Ele não passa uma semana e diz, poxa, que pena, essa semana nem deu certo. Não, isso não passa pela cabeça do Senhor. Tudo aquilo com o qual Ele envolve a sua vontade acontece pelos seus planos. Então que a gente possa ficar tranquilo e descansado, que estamos sendo carregados na mão do Senhor. Mas também que não damos um passo também além daquilo que o temor ao Senhor nos permite, de confiar a Ele a nossa vida, de deixar de fazer algumas coisas e fazer algumas outras coisas com coragem, porque a gente tem o temor ao Senhor. É isso, Deus abençoe a sua semana, que temor ao Senhor guie a sua jornada, que você seja abençoado por viver na presença dEle, sabendo que Ele está presente o tempo todo e a gente não precisa temer.